Nessa semana, o menor bebê do Brasil teve alta. Rafaela nasceu com impressionantes 340 gramas e passou 9 meses internada numa UTI. Foi o final feliz de uma história comovente em defesa da vida, que rendeu à pequena um segundo nome. Rafaela agora se chama Rafaela Vitória. Veja na grande reportagem. O menor bebê do Brasil. É dia de festa no corredor da vida. Este é o ritual da despedida. As crianças que sobrevivem à UTI e que finalmente vão para casa fazem seguidamente esse trajeto aqui, ó, pela última vez. Lá vem Rafaela, sob um coro de aplausos. E uma chuva de lágrimas. Começa agora o ritual da despedida da Rafaela, que está deixando aqui a UTI neonatal e voltando para casa. Muita gente não acreditava, nem mesmo alguns médicos acreditavam que ela iria sobreviver, que ia ter forças. A menina, que nasceu com um pouco mais que 300 gramas e do tamanho da palma de uma mão, está de alta. Você contava os ossos do corpo dela. A Rafaela ganha hoje, além da alta, um segundo nome também. Rafaela Vitória, o menor bebê do Brasil. Mais que uma história de amor, essa é uma história de duas sobreviventes. Sou muito grata. Lutamos e vencemos. Esta é Rafaela ao nascer, no dia 28 de março do ano passado. Muito miúda, frágil. Segundo os médicos, não há registro de um bebê menor que Rafaela nos hospitais particulares. O Ministério da Saúde informa que não tem um levantamento a respeito no SUS. Os menores recém-nascidos de que se tinha notícia eram Ana Júlia, de 365 gramas, e Carolina, de 360, até a chegada de Rafaela. Acho que eu aumentei um pouquinho o fruto, está dando 11 agora. Ah, pode ser. Vai estar dando Uma história que começa de um jeito surpreendente. Grace é dona de um sorriso largo e está sempre correndo para dar conta da casa, do trabalho e do filho Iago, de 7 anos. Só que, de uma hora para outra, ela vê a vida mudar completamente. As manchas no meu corpo. Era como se fosse queimadura. Que eu perdi cabelo, eu fiquei careca, perdi cílios, perdi sobrancelha. O jeito que eu fiquei até passou pela minha cabeça que eu estava com câncer. Não era câncer, mas uma doença rara, a dermatomiosite. Uma doença autoimune, onde há um processo inflamatório direcionado para a pele e para músculos. Grace abandona o trabalho de atendente de telemarketing e passa a viver praticamente na cama. E eu dependi da minha família e da família do meu esposo para tudo. Dependi para tudo. No meio disso tudo, 2 meses depois, vem outra notícia. Grace está grávida de gêmeos. Os meus planos era ter só o Iago mesmo. Até me acostumar com a ideia de gêmeos. Mas ela e o marido se acostumaram rapidinho com a chegada de Rafaela e Ulisses. Já se acostumar com a doença... Eu pensei até me matar. Do jeito que eu fiquei.
Tiago, o marido, também vivia um dia de cada vez. Você tinha algum medo? Tinha. O medo da gente era o quê? A Grace e as crianças falecerem, né? Até que, durante um exame de rotina, Grace recebe uma verdadeira bomba. Grace, o cordão umbilical dela entupiu. Ou seja, Rafaela não estava recebendo nutriente nenhum. A médica, então, diz que Grace precisa fazer uma escolha. Ou você deixa ela morrer na sua barriga e continua com a gravidez, ou você tira os dois e entrega na mão de Deus. Ela não teve dúvida. Mesmo com todos os riscos, teria as duas crianças. E lá foi a Grace para a sala de cirurgia. Ela estava na 25ª semana de gestação, muito distante do tempo normal, de 40 semanas. Era dia 28 de março, quando ela viu chegar primeiro Ulisses, que nasceu com 780 gramas. Você não viu ele na hora que ele saiu? Eu só vi um chorinho bem fraquinho o chorinho, mas eu consegui ouvir. Falei, se deu tudo certo. Rafaela veio depois, com inacreditáveis 340 gramas e 29 centímetros. O menor bebê do Brasil. Você tinha noção que a sua filha era tão pequenininha? Não, mas eu não imaginava que ia nascer com 340 gramas. Nunca me passou pela cabeça isso, nunca. Para se ter uma ideia, a palma da mão do brasileiro mede cerca de 22 centímetros. A avó, Dona Kátia, acompanhou tudo. Tiraram a Rafa, só que nem chorar, nós não escutamos nem o chorinho dela. Aí quando ela veio na incubadora, foi impressionante. Imagina você ir no mercado, numa padaria, e falar assim, me dá 340 gramas de frios. O corpo dela, todo, era aquilo ali. Grace só foi conhecer a filha depois, quando ela já estava na incubadora. Quando eu vi, eu comecei a chorar. Porque eu falei assim, gente, tipo assim, ela não vai sobreviver. Olha o tamanho dela, ela cabia na palma da mão. Desde a cabeça até o corpo, na palma da mão ela cabia. Tiago estava trabalhando quando os filhos nasceram, mas correu para o hospital assim que pôde. Eu pensei que só o Ulisses ia sobreviver, que a Rafa não ia vingar. É um caso difícil, né? Cuja sobrevida no mundo é baixa, em torno de 5% para um peso tão extremo, né? Os médicos foram direto ao ponto. Rafaela não teria mais que 48 horas de vida. Muito triste. Muito triste, muito triste, muito triste. O médico dizia que a sua filha não ia sobreviver. Não, que ela não ia sobreviver. Mas o que o coração de mãe falava naquela hora? Que tudo ia dar certo. Assim, com essa fé, com esse otimismo, Grace recebe alta, mas deixa os dois filhos no hospital. É muito duro você sair do hospital e não poder levar seus filhos. A notícia boa é que nessa época Grace começa a se recuperar da doença. Fazendo fisioterapia 2 vezes na semana. Grace retoma algumas atividades da casa, mas não deixa de lado a rotina da UTI, onde estão Ulisses e Rafaela. Desde que os gêmeos nasceram, a rotina da Grace é a mesma. De casa para o hospital e do hospital para casa todos os dias. Só que essa jornada até lá não é nada fácil. Ela já chegou a passar quase 3 horas aqui no ônibus
para poder chegar no hospital. E o que motiva você a fazer essa rotina pesada todo dia para poder ver sua filha lá no hospital? O sorriso dela, o sorrisinho dela, saber que ela está bem, isso me dá força de todos os dias. Uma recuperação lenta, delicada. Ulisses fica 6 meses na UTI e recebe alta. Já Rafaela, você nem tinha ideia que ia ter que passar por tanto tempo numa UTI. Nunca. Grace não desanima. Apesar de todas as más notícias que nós tivemos que dar para ela em relação às patologias que a Rafaela apresentou, ela sempre esteve otimista em que nós conseguiríamos resolver. Então eu sempre bem, mas no fundo, acabada. De ver ela com um monte de aparelho. Nesse processo, Rafaela sofre 2 paradas cardíacas e várias fraturas. Ela não recebeu o cálcio que a mãe passa no último trimestre, né? Ela teve uma doença que levou ela a ter fraturas múltiplas. Anemia, processos infecciosos, tudo isso ela teve que enfrentar. A gente só pensava se ela ia sobreviver. Mas, assim como a mãe, Rafa mostra que é forte. E vai superando batalhas enormes, dia após dia. Em casa, Grace tem Iago e Ulisses, mas precisa conviver com o bercinho vazio de Rafaela. As coisinhas da Rafinha, da sua irmã. A família mora na zona sul de São Paulo e vive do salário de R$ 1.500 de Tiago, que é instalador de TV a cabo. Foi um apoiando ela, todo mundo um ajudando o outro e a gente foi superando tudo. Você acha que é uma história de amor ou uma história de sobrevivência? Tá sendo os dois. Uma história de luta, de esperança. Guerreiras, porque a Rafa tá brigando desde do ventre da mãe, né? Quem é mais forte, é a sua filha ou é você? Ela é mais forte. É mais forte? Eu choro até hoje, todos os dias. Hoje, ela faz o caminho para o hospital com o coração mais tranquilo. Depois de 9 meses de angústia, Rafaela está prestes a receber alta. A Rafaela e a mãe passaram os últimos 9 meses dentro desta sala. Aqui fica a UTI neonatal. O ambiente bastante delicado aqui do hospital, onde estão as crianças que nasceram prematuramente. Muitas delas com risco de não sobreviverem, por isso a gente precisa ter um certo cuidado para entrar lá, principalmente com a questão da roupa e da higienização. Guria, como tu tá grandona, guria. Nem parece aquela... Não parece. Que nasceu pequenininha. Parece. Nasceu com o olho bem aberto já. Ela já nasceu com o olho aberto? Já nasceu com o olhão bem vivo mesmo. Observando tudo que estava acontecendo. Observando tudo. O paizão Tiago que o diga. Ela nasceu com os olhos abertos, bem pequenininha, mas com os 2 olhos abertos, olhando. Tipo, já querendo ver o que estava acontecendo, mas sem saber onde estava. Que conversa! Quem nunca tirou os olhos da Rafa 1 minuto foi a mãezona. Aqui nessa cadeira, nesse seu cantinho, você chorou muitas vezes? Sim. Muitas. E qual era o seu medo maior? O que você mais pensava aqui? O meu medo maior era de chegar aqui e ela não estar aqui. Esse que era o medo maior. Um medo, aliás, de todos os pais de bebês prematuros. Renata é mãe de Antônio e sabe bem o que é isso. Ele decidiu vir muito antes da hora. Nasceu com 24 semanas, pesando meio quilo. E já está lá há 5 meses. Você vai embora, você não sabe como ele vai estar no dia seguinte. Quando você chegar, você não sabe se ele vai estar bem, se ele não vai estar bem.
Renata é médica, está acostumada com esse tipo de ambiente, de situação, mas nunca tinha vivido isso na pele. Tô do outro lado agora. Não é fácil saber que seu filho não está com você em casa, que ele está na UTI. Nessas horas, ela lembra da força da Rafa, da Grace. Hoje, eu vejo que tudo que eu passei com ela. E eu falo pra você, foi uma guerra. Foi uma guerra. Mas vencemos. Dá pra acreditar que a Rafa já está com 6 quilos. Ninguém dava nada por ela. Ninguém dava nada por ela. Uma trajetória emocionante, inacreditável. Meu amor. Normalmente são os pais que ensinam muitas coisas para os filhos. Sim. Nesses 9 meses, a Rafa já te ensinou o quê? Tudo. Tudo, tudo. Hoje eu sou uma nova mulher. Sou uma nova mulher. Sou uma nova. Porque é uma lição de vida, é uma lição. A Grace e a Rafa não chegaram até aqui sozinhas. Eu fiquei sabendo que a Rafa, na verdade, não tem só uma mãe. Tem muitas mães aqui no hospital, porque todo mundo que ajudou um pouquinho nessa história sente que a Rafa é um pedacinho de vocês também. Dá orgulho saber que você ajudou um pouquinho. Dá muito orgulho de participar dessa história, né? Dessa vitória da Rafaela. Vamos lá? Vamos levantar um pouquinho, vamos? Para você arrumar o corpo? Vamos? Isso! Um privilégio que a mãe, de verdade, a Grace, vai ter logo logo e em casa. Minha mãe. Fica com Deus, tá, filha? Fica com Deus. Mãe ama. Mamãe ama. Essa é uma das últimas despedidas entre mãe e filha. Agora ela vai ficar me olhando e indo embora. Ela acompanha? Ela acompanha indo embora. Aí eu peço para as meninas distraírem ela, senão eu começo a chorar. Calma, Grace, que a hora de sair com ela nos braços tá chegando. Tchau, meninas. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã. E o grande momento finalmente chega. Adivinha quem está lá para receber a irmã? O parceirinho Ulisses. Iago, o irmão mais velho, também não vê a hora de conhecer a princesa da casa. Aliás, a família lota o hospital para receber a Rafa. E não só a família. São pessoas que trabalharam ao longo desses 9 meses para tentar dar forças para a Rafa. São médicos, enfermeiras e mães de outras crianças que estão internadas aqui no hospital. Até que a estrela aparece. De laço na cabeça, vestido de festa. Os olhinhos não param. Curiosa, feliz. Começa agora o ritual da despedida da Rafaela, que está deixando aqui a UTI neonatal e voltando para casa. Ela vai nos braços das enfermeiras e das médicas que cuidaram dela durante esses 9 meses. É o momento mais aguardado dessa história. Muita gente não acreditava, nem mesmo alguns médicos acreditavam que ela iria sobreviver, que ia ter forças. Mas 9 meses depois, ela recebe a alta. Quietinha, bochechuda, saudável. Essa é a Rafaela hoje, a mesma que nasceu com 340 gramas e com pouquíssimas chances de vida. Até quem não conhecia a Rafaela se emociona nesse momento.
Atrás, o pai vai distribuindo as lembrancinhas do 2º aniversário da filha. A avó se desmancha quando consegue finalmente chegar perto da neta. A Rafaela ganha hoje, além da alta, um 2º nome também. Rafaela Vitória, o menor bebê do Brasil. Depois de um longo desfile de tantos beijos e mimos, Rafa chega aos braços da mãe. Difícil descrever o tamanho da felicidade da Grace nesse momento. Amo vocês. Sou muito grato. Lutamos e vencemos. Felicidade maior mesmo vai ser chegar em casa carregando esse troféu nos braços. Rafa chega em grande estilo. Os enfermeiros fazem questão de levá-la. E a emoção do primeiro banho em casa. Do primeiro soninho no próprio berço. Por enquanto, Rafa vai se alimentar por sonda. Isso porque ela teve uma corda vocal paralisada, o que a impede de sugar o leite da mãe. Essa é a única sequela nesta batalha pela vida. Hoje, 9 meses depois, Ulisses e Rafaela estão juntos novamente. Agora é tudo em dobro por aqui, inclusive as despesas. Fralda, 2 crianças. Cada mamada tem que trocar, então tem que poupar em alguma coisa, gasta um pouquinho mais em outra. Tem que fazer um malabarismo ali para, no final, conseguir comprar tudo. Já teve gente que ficou sabendo da história de vocês e uma empresa resolveu ajudar. Grace e o marido ganham 1 ano de fraldas para Rafaela e para Ulisses. E aí? Ai, gente, obrigado! Então, por 1 ano, não vai precisar gastar com fralda e com lencinho. Nossa! É um problema a menos. Ufa! Um a menos, obrigado! Nossa, obrigado, nossa! É uma ajuda e tanto na nova rotina. Uma rotina que a mãe, em nenhum momento dos últimos 9 meses, duvidou que um dia iria chegar.